ontem o Abel foi questionado a respeito de seleção brasileira, né? Porque o nome dele, obviamente, né, e até de forma justa, pelo que ele produziu no futebol brasileiro nos últimos anos, aparece aí numa lista de treinadores estrangeiros, né, que estariam no radar da CBF, além dele o Jorge Jesus, que me parece o favorito no momento, o próprio Ancelotti, que me parece um sonho um pouco mais distante, e aí algumas outras possibilidades até também, Mourinho, né? né? Mourinho, exatamente, que acabou surgindo. E aí o Abel foi muito curto e grosso, né, no sentido de que ele falou, não falo de Cs. E a nossa presidente já foi muito clara com relação a isso. A Leila falou sobre o tema, dizendo que não foi procurada por ninguém, né, por parte da CBF. E quando tiver algo no sentido, ela volta a falar, mas em nenhum momento o Edinaldo procurou para perguntar sobre o Abel Ferreira. Em algum momento o nome do Abel já foi muito clamado na seleção brasileira. Mas assim, essa é uma visão minha, tá? O que o Abel fez no futebol brasileiro, poucos treinadores fizeram, talvez nenhum, né? Até pelo desconhecimento que ele tinha do futebol brasileiro e que a gente tinha do Abel Ferreira também, né? Mas eu acho que as malcriações do Abel Ferreira, até a forma muitas vezes como ele acaba tratando o Brasil, algumas declarações e tal, e óbvio que ele também já foi maltratado, tá? Vamos ser justos também, é uma via de duas mãos. Eu acho que muitas vezes também passaram do ponto com o Abel, mas ele também passou do ponto em algumas declarações. Eu acho que isso talvez seja um fator determinante para que ele não seja o favorito para assumir a seleção brasileira, apesar do trabalho. Eu vejo, por exemplo, o Jorge Jesus, que também é português, tendo um respeito maior, talvez, um apreço maior pelo Brasil. Até porque ele ficou menos aqui, talvez não tenha tido, né, tanto atrito e tanto desgaste também. Mas eu queria saber de vocês, assim, porque talvez esse seja o momento mais fácil, não que seja algo consumado que vai acontecer, mas talvez seja o momento mais fácil de convencer o Abel a sair do Palmeiras. Eu só não sei se ele seria de fato esse nome hoje para assumir uma seleção tão distante, talvez, do povo brasileiro, para trazer de volta essa paixão, essa coisa, né, que a gente tinha com o Brasil. E acho que também, mesmo assim, não sei se ele toparia. Claro que por um bom dinheiro, um bom projeto, talvez. E até por esse desgaste. Eu acho que até o próprio palmeirense viu essa faceta do Abel nos últimos dias, quando ele cobrou a torcida do Palmeiras de não ter cantado, é campeão e tal. O torcedor do Palmeiras ficou meio bravo e depois o Abel pediu desculpas também. O que vocês acham aí? Eu queria só levantar uma bola sobre isso. O principal defeito pro Abel, pensando em seleção brasileira, não é nem um defeito, mas é o principal ponto de contestação nosso, dos torcedores no geral, da imprensa. Seria o comportamento do Abel, certo? Isso. Coletivas, dentro de campo, beira do campo. O Jorge Jesus não apresenta esses mesmos problemas de comportamento? Apresenta, e que eles iam trazer mais vida pra seleção brasileira, isso ia. Imagina uma coletiva com eles. Qualquer ressalva que você possa ter ao Abel, na minha visão, também cabe ao Jorge Jesus. Não, sim, o Jorge Jesus mas com relação cada patada. Então, eu acho que pelo tempo que o Abel tá aqui, a gente tem mais amostras do Abel com relação a isso. O Jorge Jesus, eu acho que ele tem um respeito maior, assim, pelo Brasil. Mas você tem um lado do Jorge Jesus, eu sei que é um tema pesado, mas dele já sendo conivente com o racismo, por exemplo, trabalhando em Portugal. Isso já ocorreu quando ele falou que qualquer coisa era racismo atualmente, sabe? Eu acho que isso é o tipo da coisa que também tem que ser levado à tona pra um cara que vai potencialmente assumir a seleção brasileira, sabe? E aí não poderia ter dois pesos, duas medidas com o Abel no quesito de comportamento, de como ele trata a arbitragem e até mesmo como ele trata o futebol brasileiro. Eu sempre achei que o Jorge Jesus, assim como o Abel, via o futebol brasileiro um pouco de cima pra baixo. Parece que é um estilo meio português de ser, né? Pode ser. O próprio Vitor Pereira também. Aliás, o Vitor Pereira faz um trabalho excelente no Wolverhampton, né? Ele tirou o Wolverhampton da zona do rebaixamento, não vai ser rebaixado, muito provavelmente. E também teve ali os problemas dele aqui no Brasil, principalmente no Corinthians, onde ele fez um baita de um trabalho, né? O Vitor Pereira ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, ficando até à frente do próprio Flamengo à época, né? Então, eu achei um baita trabalho. Depois do Flamengo, ele é demitido depois... Um time pior do que o atual do Corinthians. Um time pior, você acha? Pode ser. E depois do Flamengo, ele é demitido depois de perder aquela final pro Fluminense,
vencendo o primeiro jogo e sendo goleado no segundo jogo pelo 4-0. Fluminense do Fernando Diniz. Então ele teve pouco tempo, né? Porque ele acaba caindo no Mundial, né? No Flamengo ele tem 5 eliminações em 3 vezes, Isso. porque calha de ser Supercopa do Brasil, que ele perde pro Palmeiras, Isso. Recopa Sul-Americana, ele perde pro Del Valle, Mundial, Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. acho que é isso. Eu acho que é isso, são É. 5 derrotas. Então, assim, ele não teve muito tempo de mostrar, mas acho que tem muito a ver esse estilo português, né, de ser, esse jeito meio assim, né, de sem meias palavras, tal, de às vezes não entender uma ironia, não entender uma coisinha assim ou outra. A coisa do ser muito claro, isso né? eles têm... Tem que ser Os portugueses muito têm muita claro. dificuldade. Eles são Tudo literais. levam tudo ao pé da letra, Isso. né? Sim. E não gostam de ser contestados, né? Eles não curtem muito você Sim. falar. A gente pode pegar o próprio Parece que exemplo estão do... fazendo um favor, né? E Tipo, eu acho tô que fazendo um favor na de estar questão de nesse jogo, grupo. por exemplo, a gente Até tem na aí o Ramon seleção... falou isso também via argentino. Falou que tá fazendo um favor ao Corinthians, que a torcida devia agradecer. Foi o discurso dele dias ele atrás. falou que quando ele assumiu, os torcedores estavam chorando e Isso. implorando pra que ele salvasse o time do rebaixamento e que ele conseguiu. Que Não fase acho que legal a nós gente estamos aqui no generalizar Brasil. só como, são os portugueses, mas são os caras que a gente Eu teve acho contato que por aqui. qualquer... O Antônio Oliveira era português e não tinha nada disso, né, por exemplo. É verdade. Se tivesse também. É. Mas eu acho que qualquer treinador, eu acho não, tenho a plena convicção de que qualquer treinador que assuma a seleção brasileira vai ser contestado. Pode chegar o Pepe Guardiola aqui. Porque vão falar assim, será que ele Quanto vai maior dar jeito? o nome, mais... Será que vai dar jeito? Porque a gente precisa entender algumas questões, né? Existem os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, existem os jogadores que atuam no futebol europeu. E o brasileiro em questão, a torcida aqui que está no Brasil, tem uma carência muito grande de verem jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro sendo convocados. Eu acho que a gente teria alguns nomes, por exemplo, o Pedro é um cara que seria convocado mesmo se fosse um treinador. Carlo Ancelotti, vamos colocar aí um que está nessa lista, que nunca treinou aqui no futebol brasileiro. Mas vamos supor que chame só o Pedro, aí vai começar. Mas não chamam jogadores que atuam aqui no Brasil pra jogar as eliminatórias. Como é que vai ser isso? A gente vai entrar na barreira do idioma também. Qualquer treinador vai ser contestado por mínimos detalhes. Qualquer coisa que eles façam vai ser contestado. Eu acho que esse não é muito o caminho de falar do treinador, por exemplo, comportamental, sabe? Porque eu acredito que essas coisas, elas vão pesar. O único treinador que não vai ter problema é aquele que conseguir vencer, por exemplo, se a CBF disse que antes da data FIFA vai ter um treinador anunciado pra essa data FIFA agora de junho. Qualquer Imagina treinador que voltar o seja Ramon anunciado, se não vencer os 4 jogos que a gente tem aí pelas próximas data FIFAs, a gente vai questionar aqui. Mas eu acho Independentemente que de se quem o técnico seja. vencer os 4 jogos, seja lá qual for Aí o vai ser comportamento. beleza. Esquece Vamos o embora. comportamento do É cara. isso. Precisa Eu de alguém acho que vence agora. eu acho que o torcedor brasileiro, ele tá muito, eu não quero saber se é bom ou é ruim. A gente ganhou. Então é isso. Vamos lá. Eu acho Mas que o torcedor a CBF tá meio já tá nessa. mudando um pouquinho o discurso. Já tá dizendo que não tem pressa pra contratação do novo técnico, que tem que vir o melhor nome, o que também dá um pouco a entender que talvez não tenhamos esse técnico na próxima data FIFA.